Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta. No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado.
A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP 2017, TRF1, Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Técnico Judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta,
por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Bancasesp 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto. É a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancasesp 2016, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido
ou de quem tiver qualidade para representá-lo nos termos do artigo 5º do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos no MP.
Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. E a primeira questão é da banca CESP, para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. CESP 2019, cargo assistente. A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019, cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP 2019, cargo juiz.
A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP, cargo delegado. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, neste caso, será de 15 dias e não de 10 dias, na forma do artigo 66 da Lei 5.010, de 66. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias.
a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Banca CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto. O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justa causa. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.